Oiê, tudo bem? Agora nós vamos estudar direito administrativo, organização administrativa. Eu vou compartilhar a tela, porque é uma matéria que eu já estudei em algum momento, agora eu vou fazer uma revisão sobre ela, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. E eu vou tentar, na verdade, eu criei uma metodologia. Criei não, né? Já existe a metodologia, não é minha. Mas eu vou fazer o teste de como é estudar pelo chat GPT. Lembra que eu comentei que eu tenho um mentor, inclusive ele vende até curso, né, de IA, e ele já deu um prompt pronto, e eu vou usar o prompt dele. O que que eu fiz? Eu subi os dois arquivos do Estratégia no chat GPT, e aí eu pedi para que ele trouxesse com base nesses anexos, fazer uma revisão da matéria, né? Como eu disse, eu já estudei em algum momento, mas eu não lembro. Então, eu queria fazer uma revisão, e aí eu quero fazer com vocês. Não sei como que vai ser essa aula, tá? Ela é diferente, ela não vai ser uma aula pelo Notebook LM, vamos fazer pelo chat GPT. Então, vamos lá. Núcleo do tema, com alta incidência. Então, ele está trazendo aqui o conceito central, né? O que tem mais incidência, a letra da lei mais a doutrina. Empresas públicas e sociedade de economia mistas. Eu lembro, quando eu estudei, que o que mais cai na prova é a diferenciação de economia mista para empresa pública. Cai algumas pegadinhas, então a gente precisa ter bem enraizado esses dois conceitos, tá? Tá bom. Pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, criadas por autorização legal para explorar uma atividade econômica ou prestar serviço público. A base, então, é a Constituição, que fala da atividade econômica. Vou até pegar minha lei aqui. Deixa eu ver como está o artigo 173. Passei agora. 73. 173. Ele fala assim, artigo 173. Ressalvados os casos previstos na Constituição, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado, aí eu coloquei uma observação, atividade econômica das empresas públicas e sociedade de economia mista, é onde entram essas duas. Só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou relevante interesse público, conforme definidos em lei. Tá. Então, o conceito da criação de empresas públicas e sociedades de economia mista é o quê? Explorar uma atividade econômica ou prestar um serviço público em favor da coletividade. Beleza? Vamos ver o que fala o artigo 37 da Constituição? Tá, bem aqui no começo. Artigo 37. Artigo 39, artigo 37, 19, inciso 19. Aqui. Tem uma observação também. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de função, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Esse daqui, ele cabe o princípio da reserva legal, tá? Que lei específica fala o que deve ser feito. Então, com base no princípio da reserva legal, ele trata aqui. Beleza. Pontos mais cobrados. Decoração inteligente. Diferença entre EP e empresa pública, né? E sociedade de economia mista. Empresa pública, qualquer forma jurídica. Qual é a forma dela, né? Então, pensar que empresa pública é qualquer
forma jurídica. A sociedade de economia mista não, é obrigada a ser uma SA. O capital 100% público na empresa pública. Empresa pública, capital 100% público. Sociedade de economia mista não. O controle é público. Então, aqui eu lembro de que a maior parte tem que ser pública, mas pode ter um incentivo privado também, mas a maior parte tem que ser pública. Qual é o controle? Total do Estado, empresa pública é total do Estado, e sociedade de economia mista, maioria vontade do Estado. Então, é sempre pensando no Estado, na coletividade, né? Mas a SA, ela é a maior ela é muito mais voltada ao Estado do que o privado, mas não é 100%, diferente da empresa pública. A empresa pública é 100%, tá? Regra de ouro, cai muito. Criação não é por lei. Empresa pública é criada por lei. Errado. Quero uma pergunta. Empresa pública é criada por lei? Errado. A lei autoriza a sua criação. A personalidade nasce do registro do ato constitutivo. Então, ela não é uma criação a lei não cria e dali ela nasce. Ela tem um ato constitutivo por seu nascimento. Isso foi cobrado e está no material. Fundamento para a existência, altíssima incidência. Artigo 173 da Constituição. O Estado só pode explorar atividade econômica quando segurança nacional, relevante interesse coletivo, só esses dois casos. Então, o Estado só pode explorar atividade quando for de segurança nacional igual falar no artigo 173, está até aqui. Relevante interesse coletivo. Beleza. Regime jurídico. O regime é híbrido, direito privado mais direito público. Exemplo, privado, CLT, contratos empresariais públicos. Público, concurso público, licitação, princípios do artigo 37. Então, regime jurídico. Derrogação parcial. O EP, empresa pública e sociedade de economia mista, fazem duas possibilidades: atividade econômica e ela presta serviço público. A gente já sabe, né? Ela tem que ser uma atividade econômica e tem que ter serviço público. Pegadinha. Não exercem, em regra, atividade típica de Estado. Controle. Não há hierarquia. Existe vinculação tutela. Controle finalístico, devem prestar contas ao TCU, geralmente, TCU, né? Ou TCE, Tribunal de Contas do Estado. Isso foi consolidado pelo Supremo e consta no material. Responsabilidade civil. Serviço público é objetivo e a atividade de economia mista é subjetiva. Ponto avançado. Subsidiárias. Regras. Depende de autorização legislativa, pode ser genérica e não precisa de licitação, nem autorização para venda. Tá, então as subsidiárias, elas não precisam de autorização para venda, não precisa de uma lei que autorize. Empresa pública é criada por lei? Não. Ela só é criada quando ela tem o ato constitutivo. Sociedade de economia mista pode ter qualquer forma jurídica? Não. Empresa pública só pode prestar serviço público? Não. Não se submete ao TCU? Errado, submete sim. Regime totalmente privado? Não, ele é público. Regime totalmente público. 3. Nível da banca. Julgue. As empresas públicas possuem personalidade jurídica adquirida com a edição da lei que autoriza sua criação. As sociedades de economia mista devem obrigatoriamente assumir a forma da sociedade anônima. As empresas estatais não se submetem ao controle do Tribunal de Contas por possuírem natureza privada. Responde e eu corrijo no padrão Sebrasp. Como revisar estratégia de aprovação? Revisão. É aquele que traz aquela revisão hoje, 48 horas, 7 dias, tá.
Ah, eu não gostei de estudar por aqui não, pelo menos assim, né, quer ver a diferença? O notebook LM, eu tinha subido esse material, tá? Só para ver, só para ver como que ficaria. Porque quando eu estudei, não estudei por ele. Ó, tanto que ele trouxe dois formatos para mim. Ele trouxe nesse formato, que foi quando eu pedi para ele focar exatamente na questão de concurso, e ele me trouxe também esse outro formato aqui, ó, que eu achei até mais bonito. Mas eu não li, tá? Vamos dar uma olhada? Eu gosto bastante dele. A administração indireta, então tem o Estado. Deixa eu colocar assim, peraí, deixa eu colocar num formato, está assim, ó. Acho que vocês conseguem. Isso, ó, fica bem bonito para vocês verem, tá? Então, só que eu acho que eu não tenho. Ah, vocês conseguem no meu mouse, ótimo. Então, aqui é o Estado. Aí a gente tem empresa pública, sociedade de economia mista e fundações públicas, tá? Regra geral, o Estado, a exceção, gatilhos, intervenções. A regra, o Estado abstém-se de explorar atividade econômica na iniciativa privada. Então, a regra, o Estado, ele se abstém de explorar alguma atividade econômica na iniciativa privada. Por quê? Na iniciativa privada, quem tem a meritocracia, podemos dizer, para explorar qualquer atividade? O Estado. E aí, nesse caso, o Estado, ele abre mão, ele fala, ai, eu não quero, vai me dar muito trabalho, eu não sou especialista, eu vou terceirizar. E aí ele abre, né, essa terceirização para a atividade de economia na iniciativa privada, né? Imperativo de segurança nacional, INBEL, material bélico. Então, por exemplo, a questão de material bélico. Material bélico é armamento, né? Balas, armas, enfim. O Estado não tem know-how sobre isso e nem quer ter, não é o foco dele. Mas quem pode ter arma? O Exército e o Estado, né? Os municípios, enfim. Mas aí o que o governo federal ele faz? Ele faz uma concessão para que possam produzir e possivelmente a questão de exportação, porque aí não é exclusivo, né? Então ele pode vender também uma parte, mas a maior exclusividade é a prestação de serviços para o Estado. Por quê? Esse é o primeiro circuito. O segundo circuito, relevante interesse coletivo. Como eu disse, ele tem que ter um interesse na coletividade. Caixa econômica, programas habitacionais. Então, vamos lá. Aqui ela está dando um exemplo da Caixa Econômica, né? A gente tem a Caixa Econômica Federal, que é um banco público, não é privado. Mas ela tem uma subsidiária dela para programas habitacionais. E aí ela sempre está focando no quê? No interesse do coletivo. Ó, a função social da EP e da SEM é exatamente a realização desses dois gatilhos estritos. Tá? Então, aqui, ó, ele fala até intervenções. Ele intervém porque o poder de atuação é do Estado, mas aí ele libera para o público. Diagrama estrutural, flexibilização do regime jurídico. Criação da matriz, EP100. Então, será que eu começo por baixo ou por cima? Vamos começar por baixo, né? E subir a escadinha. Alienação de subsidiárias, não precisa de autorização legislativa e não precisa de licitação, basta um processo competitivo, exemplo, bolsa. Então, não precisa de uma licitação, mas ele precisa de um processo competitivo.
Pegadinha de prova. Vender o controle da matriz exige lei e licitação. Tá, então vender o controle daquilo é necessário que tenha lei. Engraçado, porque não precisa de lei para criação, né? Acho que por isso que é pegadinha, né? Porque confunde. Extinção e criação. Deveria ter começado por cima, pessoal, porque ó, ali embaixo é alienação já. Então, primeiro, criação da matriz. Empresa pública e sociedade de economia mista. Exige lei específica para autorizar a criação. Então, precisa sim de uma lei para autorizá-la, não para criar ela, mas precisa de uma lei para autorizar que ela possa ser criada. Personalidade jurídica nasce apenas com o registro do ato constitutivo. Então, aí sim, na criação, né, só precisa do ato constitutivo, assim que ela nasce. Ela não nasce de uma lei, ela nasce de um ato constitutivo. Extinção e criação de subsidiárias. Exige apenas lei genérica. Exemplo, lei de programa de desestatização. É uma lei genérica. O Supremo Tribunal Federal entende que a autorização para subsidiárias prescinde de lei para cada caso, se a matriz tiver autorização genérica, tá? Desculpa, estava morrendo de sede, minha voz está até falhando. Bom, aqui, ó, duelo das estatais. Printem essa tela, é bem bacana. Ele faz um comparativo de empresa pública com sociedade de economia mista. Então, qual é a forma jurídica? Aquilo que a gente acabou de ver no chat GPT. Qualquer forma admitida em direito para a União pode assumir forma imediata. Para a sociedade de economias mistas, exclusivamente as SAs, tá? Composição do capital, 100% público, pode incluir outras entidades indiretas, se a maioria votar com o ente. Aqui na sociedade de economia mista, o próprio nome diz, né? É misto. Misto, o público e o privado. Mas o controle acionário e voto do poder é público. Pensa que é assim, o poder é do Estado, o Estado fala, não quero fazer isso não, vou conceder para você. Ele concede, mas ele fala, eu concedo, mas com as minhas regras. Pensa que você tem um carro e você vai locar esse carro, enfim, emprestar, fazer qualquer coisa com esse carro para um conhecido. Você fala assim, beleza, só que assim, as regras são, você vai ter que pôr gasolina, você vai pagar as contas, você tomar multa, você se responsabiliza, você não pode viajar com ele, e aí você coloca as suas regras. É basicamente isso. O bem é seu, a ação é sua, mas você disponibiliza para terceiros. Foro processual. Então, empresa pública é sempre justiça federal, tá? E aqui a gente sabe que na sociedade de economia mista, a justiça estadual. Tem até uma súmula do Supremo que vai para a Justiça Federal se a União intervir. Então, se for um caso da União ter que intervir, ela fizer alguma motivação no processo, aí vai para a União. Tirando isso, é Justiça Estadual. Vamos ver o termômetro. O espectro do regime híbrido. Atividade dita do regime como direito privado e derrogado. PSP, em regime não concorrencial. Prestação de serviço público. Eu até ia perguntar o que é PSP. PSP é prestadora de serviço público em regime não concorrencial, prestadora de serviço público e exploração da atividade econômica. Então, a terceira, né, que é a prestadora de serviço público no regime não concorrencial, quando não tem concorrente, é uma questão de monopólio mesmo. Autarquização da estatal, equiparação máxima à fazenda pública. Predomínio do direito público, responsabilidade civil objetiva, risco administrativo, bens afetados são empenhoráveis. E a exploração da atividade econômica, predomínio do direito privado. Está no artigo 173, que a gente viu, da Constituição. Regime de mercado, responsabilidade civil. O filtro do Supremo, imunidade e autarquização. Empresa estatal, presta serviço público, exclui imediatamente a exploradoras de atividade econômica. Atual do regime não concorrencial, atua em regime não concorrencial, monopólio ou exclusividade de mercado. Possui ausência de
produto lucrativo, não distribui dividendos na Bolsa de Valores. Falhou no Gate 3, exemplo, distribuiu lucros, perde a imunidade na hora. Tá, então, dando exemplo ali da questão das armas, do armamento. Ela não pode... o Estado concedeu, né, o governo federal concedeu para você fazer a produção, você pode vender, você não pode produzir lucros. Equiparação à fazenda pública, imunidade tributária recíproca, regime de precatórios, poder de polícia sancionatório, exemplo, Correios Infra. Prazos e prescrição. A regra e o privilégio. Ações envolvendo empresa estatal. Terceiro, processando a estatal, regra geral, prazo do Código Civil, tá? Então, vamos pensar aqui. Se um terceiro processo uma estatal, sempre segue os prazos do Código Civil. A exceção, ação de indenização contra PSP. 5 anos. Já esqueci o que era o PSP. Prestação de serviço público. Então, ação de indenização de prestação de serviço público são 5 anos. Estatal, processando o terceiro, então ali era o terceiro processando a estatal. Agora a estatal processando o terceiro, regra geral, Código Civil. A exceção, Correios, 5 anos equiparação da fazenda. Então, quando o Correio processa um terceiro. Lindagem falimentar. Nenhuma empresa estatal, EP ou sem sujeita à falência, se sujeita à falência, independe da atividade, o ente instituidor responde subsidiariamente em caso de insolvência. O labirinto das licitações. Regra geral, licitação pela lei das estatais. Exceções, licitação dispensada, inaplicável ou contratação direta. Dispensável valor de 100 mil, obras de engenharia 50 mil. Valores podem ser alterados pelo próprio Conselho de Administração. Eu não vi, uma exceção ou outra que cai valores nas provas, elas não pedem isso não, eu até estava dando uma olhada, não pedem isso não. Inexigibilidade, inviabilidade de competição, fornecedor exclusivo. Licitação dispensada, inaplicável. Atividade fim, objeto social, exemplo, um banco, emprestando dinheiro, Petrobras vendendo petróleo, oportunidade de negócios e parcerias estratégicas, e assim sucessivamente. Raio-X do empregado público estatal, o vínculo direto privado. Contrato celestista. Ah, tá. Vínculo direto privado. Direito privado. Contrato celestista, regime de previdência comum, julgado na Justiça do Trabalho. As travas constitucionais de direito público. Exige concurso público, vedação, acumulação de cargos, não possui estabilidade nem após 3 anos. Nossa, que legal, eu não sabia. Se não me engano, a Caixa Econômica é assim. Ela exige concurso, ela veda acumulação de cargos, você não pode acumular, mas você não possui estabilidade. Legal, sabia não. Eu sabia que eles tinham essa questão deles serem CLT, que eles eram seletistas, e o regime de previdência era comum. A regra de ouro da demissão. Independente da atividade, a demissão dos concursados exige motivação, ato formal razoável, porém não exige PAD, nem enquadramento em justa causa da CLT. A blindagem da diretoria em leis estatais. Requisitos de entrada: 10 anos de experiência na área ou atuação de atuação ou conexa, ou 4 anos ocupados de chefia em empresas semelhantes, cargo em comissão. Docente, profissão bilateral. O atalho interno. Empregado de carreira dispensa o tempo de exigência se tiver 10 anos de caso, mais cargo de gestão superior. Malha fina. Vedações. Ministros, secretários parlamentares, dirigentes sindicais, pessoas com estrutura decisória em partido político ou campanhas eleitorais nos últimos 36 meses. Pessoas com conflito de interesses ou contratos recentes com o ente instituído. Fundações públicas, a personificação do patrimônio, o DNA fundacional.
Ao contrário das estatais, que focam na economia, as fundações nascem exclusivamente de um patrimônio destacado, para um fim social e não lucrativo. Área de atuação: assistência social, saúde, educação, pesquisa científica, meio ambiente e cultura. O limbo constitucional: a Constituição exige uma lei complementar para definir as áreas exatas de atuação. Como essa lei ainda não existe, tem um PLP em trâmite desde 2007, o escopo permanece em debate. 2007, hein, gente? A gente está quase em 2027. Daqui a um pouquinho já chega em 2027. 20 anos parado. O espelho das fundações: a origem define o destino. Então, uma fundação pública, ela tem um nascimento, criada diretamente por lei, fundação pública, tá? Identidade equipara-se integralmente a uma autarquia em prerrogativa e restrições. Direito privado: nascimento, autorizado, ela é uma autorização por lei, porém o registro em cartório para existir, que é o ato constitutivo, tá? Identidade privada, mas com fontes, derrogações do direito público. É o famoso sabor público, né? Não necessariamente ele é público, ele é sabor público. Opa, peraí, passei mais. Printem essa tela, tá bem bonitinha, bem visual. É a matriz de diagnóstico do duelo fundacional. Então, aqui ele fala: quem tem imunidade tributária? Os dois. Quem tem prerrogativas processuais? Somente fundação de direito público. Fundação de direito privado, regra comum. Regime de pessoal: cargos públicos estatutários, direito público. Direito privado, empregados públicos. Eles são empregados públicos, eles não são funcionários públicos, eles são empregados públicos, eles são seletistas. Natureza dos bens ou patrimônio: bens públicos sempre empenhorado. Não tem como você penhorar um parque. O parque é público, não tem. A prefeitura pode estar devendo no mundo, não tem como, sei lá, e penhorar aquilo que é dela, tá? Bens privados tornam-se impenhoráveis se afetados diretamente ao serviço público. Então, vamos supor, tá? Não existe, mas vamos supor que os presídios fossem bens privados de economia mista. Não tem como você ir lá e penhorar caso aquela empresa, aquela estatal, tá ali cuidando. Por quê? Porque é um bem público. Um exemplo é a Petrobras. Não tem como você penhorar uma plataforma de petróleo. É um bem público, tá? Independente. Não tem como você penhorar isso. Então, para finalizar aqui, o insight definitivo: a roupagem jurídica menos que atividade, a verdadeira força gravitacional do direito administrativo atua sobre o que a entidade faz. Quanto mais próxima do monopólio e do serviço social, mais as regras privadas são esmagadas pelas prerrogativas públicas. Beleza? Aí ele traz aqui como se fosse quando é direito público, direito privado, é só uma questãozinha visual aqui. Mas é bem legal, né? Bem diferente, gente. Eu acho muito legal o notebook LN. Eu né, tentei aqui pelo chat GPT, tá com vocês, mas ele não é visual. E ele traz outras coisas, ele traz resumo por vídeo. Opa, eu já até tinha baixado aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, 6 minutos ele traz. Eu vou, eu vou compartilhar com vocês, porque eu não sei se ele vai pegar o som, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês pelo YouTube. Eu vou subir esse arquivo aqui, eu vou subir esse vídeo aqui que a gente está batendo um papo, e vou subir esse vídeo aqui que eu já vi. Então, vou compartilhar só com vocês, mas eu não vou parafrasear, não, até porque não é o meu objetivo. Isso aqui é só uma revisão, tá? Não é o meu objetivo estudar 100% da matéria, é porque eu já vi. Então, esse vídeo ele vai ficar um pouco mais curto, eu vou parando por aqui. Deixa eu até parar aqui de compartilhar. Eu vou parando por aqui. A gente falou então sobre a diferença de empresas públicas, sociedade de economia mista,
E eu vou subir o vídeo também aqui do notebook LM, porque eu vi que é muito melhor do que o ChatGPT. Eu ainda não peguei os macetes do ChatGPT, então vamos continuar aqui pelo notebook LM. Combinado? Muitíssimo obrigada e até logo. Tchau, tchau.